E voltamos agora com o pessoal que estava no intervalo, o pessoal da TV, do cabo, do satélite, e se junta com a audiência da internet. Agora a gente vai comentar uma coluna exatamente da Andresa Matais. O Superior Tribunal Militar segue em silêncio sobre a suposta tentativa de golpe. Segundo a nossa colega Andresa Matais, que conversou reservadamente com ministros do tribunal, o momento é muito delicado, após vir a público o inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. No Superior Tribunal Militar, nenhum dos 13 ministros se pronunciaram sobre o caso, entre eles o presidente da Corte, Francisco Joseli. Andresa, como é que está essa situação? Diante dos indícios apresentados no relatório da Polícia Federal, dos 37 indiciados, 25 são militares, 7 são generais, a maioria da reserva, claro, o almirante da reserva, mas tem gente da ativa. O Superior Tribunal Militar está em silêncio, então. Totalmente em silêncio, aquele silêncio ensurdecedor, né, Sakamoto? Porque a gente está vendo aí episódios gravíssimos ocorrendo. Quando o brigadeiro Joseli assumiu a presidência do STM, logo que o presidente Lula assumiu, né, o governo ali em 2023, ele fez um discurso na cerimônia de posse. O presidente Lula estava em defesa da democracia, das instituições. E agora está perdendo um belo momento para se manifestar. Mas o que eles estão dizendo ali é que a situação está muito delicada. Então, há uma preocupação enorme em como as Forças Armadas, e a gente não está falando aí de comando, a gente está falando dali para baixo, como é que eles estão reagindo a isso tudo que está ocorrendo. Então, isso explica ali o silêncio deles na avaliação deles. Não se tem dúvida de que tudo isso aí também vai incorrer em crime militar, e o STM também julga quem está na reserva, não são só os militares que estão na ativa. Então, de uma certa forma, isso vai acabar ali na corte militar. Os ministros do STM não costumam punir os seus militares, não. A gente lembra aqui que no 8 de janeiro, apenas 2 que foram punidos, um foi afastado, ficou lá um tempo de castigo, e o outro foi preso, mas assim, só foram essas as únicas punições, sendo que no 8 de janeiro, para os civis, né, foram mais de 1.200 prisões ali efetuadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há uma grande preocupação de como que o STM vai lidar com isso, e esse silêncio deles demonstra que há um desconforto muito grande da corte em tratar dos seus, né, o que não deveria ocorrer nesse momento, uma vez que o STF está falando sobre isso, o Legislativo está falando, o Executivo está falando, e a gente vê uma corte que julga, né, especialmente militares, exclusivamente militares, está ali em silêncio. Mas essa frase, sobretudo, Sakamoto, me chamou a atenção a um dos ministros importantes ali me dizer que o momento é muito delicado. São 14 ministros ali no o STM, eles são vitalícios, então eles ficam ali a vida toda. O ministro mais antigo ali tem 22 anos já de corte, e eles têm um salário bem poupudo, viu? R$ 41.800, fora os penduricalhos que a gente vê ali nessa corte, que é exclusivamente para julgar militares. Então, é um assunto que está incomodando muitos militares, isso é nítido, e eles estão muito reservados para falar desse tema. Você falou dessa frase, realmente a questão do incômodo, né? Mas ela também tem múltiplas interpretações possíveis, né? Pode ser uma situação que gera um vexame para o corpo das Forças Armadas, afinal de contas, dos 25 militares, 7 generais, um almirante, por enquanto. Então isso constrange qualquer corpo militar do mundo minimamente preocupado com a democracia. E por outro lado, também pode ser lido como um incômodo do fato da Polícia Federal estar investigando a gente ter uma punição criminal no horizonte das Forças Armadas, o que é uma coisa nova, né? Você acha que é um ou outro ou os dois? Acho que está muito conflagrado, pelo que eu converso com eles, é mais o clima mesmo de tensão que existe hoje nas Forças Armadas. Não é segredo para ninguém que está em Brasília que a maioria ali dos militares não queria o Lula como presidente, eles eram bastante críticos à presença do Lula. Então, naquele momento em que a gente viu ali os acampamentos, e na época o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa, deu até uma amenizada, disse que tinha amigos ali, que não poderia desfazer os acampamentos, porque se dizia aqui, né, mas nos bastidores,
que havia um temor, né, de uma ebulição ali de baixo para cima, que isso poderia causar grandes problemas para o país. Então, nesse caso, Sakamoto, quando ele disse que o momento é muito delicado, é mais nesse sentido, de ter ali uma insurgência, uma rebelião, de insatisfações com os militares, com as Forças Armadas. Na época, o que se falava também ali desses acampamentos é que as mulheres dos militares estavam acampadas ali. Então, se você fizesse algum movimento mais violento para tirar aquelas pessoas dali, você estaria atingindo diretamente os militares, porque as mulheres estavam ali. É muito comum, né, como eles não podem se manifestar, fazer atos de greve, são as mulheres que vão para essas manifestações. A mulher, tinham várias ali, do general Vilas Boas, inclusive, que era um general muito respeitado, estava ali no meio dos acampamentos. Então, neste momento, o esforço, né, do ministro da Defesa, José Múcio, é justamente para acalmar a tropa, para tentar acalmar, dizer que não vai haver uma perseguição aos militares, porque no pacote do Haddad, o que eles estão reclamando muito é que é só com eles. Não vai mexer com juízes, não vai mexer com os outros, é só com a gente que vai mexer. Então, isso é o quê? Uma retaliação desse governo? Então, é um momento mesmo de bastante tensão, que está todo mundo assim com a respiração presa, porque a gente está falando de militares, e eles têm um poder enorme nas mãos ali, das forças mesmo armadas, né? Se isso se surgir contra o governo, eu não sei no que vai dar, mas aí a nossa professora pode dizer melhor do que eu, né? Mas a gente imagina que coisa boa não é. Então, quando eu até coloquei no meu texto, um momento muito delicado para eles e para a gente também. Andressa Matais, colunista do UOL. Andressa, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação no UOL News da tarde neste sábado. Obrigado. Obrigada, Sakamoto, para todo mundo que está acompanhando. Se o ministro resolver dar alguma informação, eu volto.